Vivemos uma era em que todos estão, de alguma forma, buscando a felicidade e realização. A grande questão gira em torno de ser feliz mais do que somente estar feliz. É sobre encontrar plenitude e autorrealização verdadeiras e duradouras. Para te ajudar a alcançar esse sentimento genuíno de satisfação, a psicologia positiva pode te mostrar o caminho e os elementos envolvidos nessa ciência por trás do bem-estar. Olá, corajosos! Tudo bem? Tudo bem por aí, amiga? Oi, amiga, tudo bem por aí? Tudo Tranquilo? bem? Tudo, graças a Deus. Com vacina? Ai, gente, que emoção! Tô tão feliz! Meu Deus, que dificuldade, né? Olha! Nossa, já é o começo do fim, né? É o começo do fim, graças a Deus. Nossa, tudo bem que a gente ainda tem um caminho aí, né? A nossa vacina vai chegar só no nosso aniversário. Eu falei pro meu namorado que vai ser nosso presente de aniversário. É. A nossa faixa etária está prevista para junho, né? Talvez nem seja, né? Mas, enfim, já é uma esperança, alimenta um pouquinho a nossa esperança aí de que a gente está chegando no fim desse pesadelo, né? Sim, é uma esperança, ajuda mais a gente conseguir enxergar lá para frente, né? Eu não sei você e vocês aí que estão ouvindo, mas eu estava com essa dificuldade de conseguir enxergar algo depois de hoje, por exemplo, de planejar, de fazer planos, né? Eu acho que a pandemia deixou a gente bem mais fechados no agora, né? Sem você conseguir vislumbrar algo melhor para depois. É uma luz no fim do túnel, literalmente, né? A gente não sabe ainda quanto de túnel a gente tem, mas a gente já consegue enxergar uma luz que indica um caminho de final aí, né? Bem legal. Eu fiquei feliz também, muito bom. Enfim, a gente vai seguir falando sobre Janeiro Branco, que é o mês de alerta aí para as questões de saúde mental. No episódio passado, a gente falou da terapia sobre as doenças mentais, né? O que são as doenças mentais e como a terapia ajuda isso. E aí agora a gente vai falar da terapia de um ponto de vista que talvez as pessoas não conheçam, né? Que é a chamada terapia, psicologia positiva. Como que a terapia ajuda a gente não só para a questão das doenças mentais, mas para a gente ser mais produtivo, levar uma vida melhor e mais leve, mesmo se você não tem nada, entre aspas, grave ou alguma doença diagnosticada, né? Como que a psicologia, a terapia também ajudou a gente nesse processo, né? De não só a questão da depressão e da compulsão alimentar ou qualquer outra doença que você possa ter, mas como a vida em si, né? Como que isso reverbera na nossa vida de uma forma positiva, né? E esse trecho que eu acabei de ler fala sobre isso, é sobre a psicologia positiva sendo um caminho de terapia também. E eu falei, acho que no último episódio, que a gente merece ser feliz, né? A gente veio nessa vida para ser feliz, mas o que é ser feliz? É nunca ter problema? É nunca passar por nenhuma questão? Não. É a gente ser feliz apesar dos problemas, é a gente ser feliz apesar das coisas que a vida coloca no nosso caminho, né? E como que a gente faz para chegar nesse ponto, né? O pessoal escuta a gente e fala, nossa, mas a vida de vocês é cor-de-rosa. Não, não é. Quem dera. Não é. Todo mundo tem questões, todo mundo tem problemas. A gente aqui na nossa reunião pré-episódio, eu estava contando para a Ana das minhas neuras da semana, porque tem, gente, tem. Só que ao mesmo tempo, é muito louco, né? Porque ao mesmo tempo que eu estava com umas neuras, umas questões, eu conseguia, paralelo a isso, me sentir plena, no sentido de, que paz, tá tudo bem, sabe? Tipo, tá tudo bem, tá vivendo... Não passar por uma questão não se torna um terremoto, né? Se torna uma questão. É uma questão que a gente tem que resolver. E não é, nossa, minha vida é uma merda, acabou tudo, eu joguei tudo pro alto, esses anos de terapia não valeram para nada. Não, eu não chego nesse drama mais, assim, é só uma questão a ser resolvida.
E isso é maravilhoso, né? Porque é ser feliz apesar das questões. Sim, apesar das questões, apesar do que tem lá fora, o ser feliz e encontrar uma vida com sentido, né? Para se viver, para acordar. Eu lembro que sempre no meu processo de terapia, antes da depressão, né? Eu não comecei a terapia por causa da depressão, eu comecei por causa das questões que me tiravam a paz, algumas coisas que não estavam tão legais na minha vida. E foi uma luta no meu processo muito grande para eu chegar a entender que a minha vida não precisava ser só aquilo, né? Que eu poderia, sim, ter uma vida mais prazerosa, que eu poderia, sim, acordar de manhã e falar, nossa, olha, é de manhã, e eu sempre não gostei de acordar cedo, né? Porque eu acordava cedo, eu tinha que trabalhar, tinha toda aquela rotina que eu não gostava. Então, eu lembro muito daquela sensação, mas eu lembro daquela sensação de desmotivação, de falta de prazer, lembrando disso como assim, nossa, eu não quero nunca mais sentir aquilo, né? Porque a terapia me ajudou a enxergar de uma forma diferente, a enxergar a vida mais rosa, mais cor-de-rosa, assim, né? E entender que não precisava ser só aquilo. Eu não preciso ser aquela pessoa que vai acordar cedo, que vai para o trabalho, que volta, que não tem pequenos momentos de prazer no seu dia, né? Que é o que algumas pessoas acabam passando hoje por não saber que a nossa vida pode ter mais sentido. E como que a gente faz isso? Como que isso aconteceu na terapia, né? Para mim, acontece, né? Porque ainda vivo o processo, desconstruindo questões que já está colocado para a gente na sociedade, né? Então, assim, a gente vive muita coisa como sendo verdade absoluta, sendo que não precisa ser. Por exemplo, você falou de acordar cedo. Todo mundo odeia segunda-feira. Tem que odiar segunda-feira. Se você não odiar segunda-feira, você não é humano, você é um ET. Tem que odiar segunda-feira. Domingo à noite tem que colocar lá nas redes sociais. É a musiquinha do Fantástico. Porque ela te traz uma má sensação de que amanhã começa segunda-feira. E aí, fazendo a terapia, né? Isso é um exemplo que eu estou fazendo, um exemplo lúdico. Fazendo a terapia, você consegue entender que você não precisa odiar a segunda-feira. A segunda-feira é um dia da semana. E de repente você pode olhar para ela como uma renovação, como um recomeço, como um dia legal para começar aquele projeto, aquela semana, aquelas coisas que estavam paradas, enfim. Não precisa ser ruim. Só que a gente vive no automático, né? E o viver no automático é isso. Já que todo mundo acha que a segunda-feira é ruim, eu tenho que achar também. E aí você começa a se libertar disso. E aí você não precisa achar a segunda-feira ruim. E aí você começa a ver as coisas de uma forma mais leve. Tipo, tá tudo bem. Tá tudo bem a segunda-feira, tá tudo bem não gostar de de uma cor, não gostar de um sabor, que nem eu não gosto de açaí. Todo mundo gosta de açaí, como que você não gosta de açaí? Não gosto, ponto. Sim. Entendeu? E tá tudo bem, assim, você não precisa seguir a manada, né? A gente não precisa achar que tá tudo bem. Homem é assim mesmo, relação é assim mesmo, casamento é assim mesmo. Não, não é, gente. Não é nada assim mesmo, sabe? A gente precisa encontrar o nosso caminho, e encontrar as coisas que a gente acredita e as coisas que a gente gosta, e não significa que não tipo assim, é cansativo, é ruim acordar cedo, às vezes você não está no trabalho tão bacana, você tem que pegar o ônibus lotado. Eu entendo tudo isso, já passei, inclusive, por algumas dessas situações. Só que a gente precisa, dentro do nosso dia a dia, buscar coisas que valham a pena, né? Que tem que ter. Por exemplo, para mim, café da manhã é uma coisa que vale a pena. Eu faço meu ritual, eu tomo café da manhã todos os dias, seja aqui ou seja na confeitaria, e eu gosto, eu arrumo a mesa, eu asso meu pão de queijo, eu faço meu misto quente, faço meu café, e eu sento em silêncio, sem mexer no celular, sem ligar a televisão, e degusto do meu café da manhã. E aquele momentinho, para mim, é um momentinho de prazer. E é simples, todo mundo deve tomar um café da manhã, nem que seja só tomar o café preto, nem que seja só tomar as vitaminas, uma vitamina C. É um momentinho, são 5, 10 minutos, não é uma coisa, todo dia. O dia inteiro eu tô tomando café da manhã. Não é, mas a gente precisa desses pequenos momentinhos para a gente entender que a vida está valendo a pena, né? E a gente só faz isso
desconstruindo algumas verdades absolutas que não são verdades e prestando atenção nas coisas que nos dão prazer, porque a gente merece isso, né? Eu lembro que quando o domingo, para mim, era um dia muito ruim. Eu não gostava de domingo, de jeito nenhum. Inclusive, isso fazia com que eu sentisse dor de cabeça. Nossa! Todo domingo à noite eu começava a sentir dor de cabeça. Porque o domingo ele não tinha sentido. Assim, eu lembro quando que eu ia na igreja, eu ia na missa, então eu acordava cedo, ia na missa. Acabou a missa, eu ia para casa, almoçava, depois a vida acabou. Tipo, não tinha mais domingo, entendeu? Era chato, era um dia terrível. E eu lembro até o ano passado, não, alguns anos que eu morei lá em Atibaia, eu amava domingo. Por quê? Cada domingo eu fazia uma coisa diferente. Ou hoje, eu amo domingo, mas eu amo domingo por quê? Porque eu fico em casa assistindo série. Uhum. Entende? E não é uma coisa. Eu não sinto mais dor de cabeça, nunca mais senti dor de cabeça de domingo. E também não tem aquela coisa, nossa, vai passar o Fantástico e amanhã eu tenho que acordar cedo. Ou amanhã por exemplo, eu que não estou trabalhando fora. Ai, amanhã mais um dia que eu não vou sair, não vou trabalhar. Não Sim. tem mais isso. É o domingo, que é um dia que eu estou vivendo e fazendo coisas que eu gosto, que é isso, é de você saber o que você gosta e saber o que você não gosta, saber o que você quer fazer, o que você não quer fazer, e saber que você não é obrigado a fazer aquilo que você não quer. Sim. Né? Então, eu, por exemplo, não sou mais obrigada a ir na missa todo domingo. Antes, isso para mim era uma obrigação. Entendeu? Então, se eu quero ir na missa, se eu quero ir no centro espírita, onde eu quero, eu vou, porque eu não tenho mais obrigação. E eu lembro que a primeira vez que eu comecei a entender que a minha vida poderia ter sentido foi quando eu ouvi uma palestra do professor Clóvis de Barros, que ele falava assim, que a nossa vida, ela vale a pena ser vivida quando a gente torce para que ela não acabe. E aí nossa, aquilo fez muito, muito sentido para mim. Porque não que eu queria que a minha vida acabasse, mas para mim ela não fazia diferença se eu estava viva ou não. É exatamente isso. Eu lembro de que na terapia a gente conversava justamente isso. Para mim não tinha diferença se amanhã eu ia acordar ou se eu não ia acordar. É para isso que a gente veio? É para isso que a gente está aqui? Não pode ser, né? Não é. Eu também, assim, eu sempre fui, quando eu trabalhava CLT, eu também tinha muito essa coisa, eu não enxergava essas coisas, né? Hoje, pensando, mesmo quando eu trabalhava fora, por mais que era cansativo, porque tinha que acordar cedo, pegar o ônibus e tal, eu amava ir para o escritório, eu amava as pessoas lá, tanto que a gente tem contato até hoje. Então, tinha vários problemas com alguns chefes, mas a gente tinha o horário do almoço, que a gente saía para almoçar e conversar, e a gente falava que era a hora do banho de sol, porque aí a gente ficava na praça tomando sol. Então, assim, é lógico que tinha as coisas pesadas, mas tinha vários momentinhos bons. Só que eu também, naquela época, como diz uma amiga minha, a gente era feliz e não sabia. Então, era isso, a gente era feliz e não sabia, porque a gente tinha vários momentinhos felizes durante o nosso dia. Depois eu andava na Faria Lima, eu gostava, era um clima gostoso, aqueles prédios legais, aquelas pessoas bonitas. Então, assim, tinham vários momentinhos, né? Que eles não podiam passar despercebido, e muitas vezes passavam despercebido, né? E hoje eu também me policio para fazer as coisas acontecerem. Por exemplo, domingo retrasado, eu no sábado fiquei assistindo série até de madrugada, e aí eu acordei meio-dia. E foi um domingo maravilhoso, porque foi um domingo louco, de você tomar café meio-dia, almoçar 4 horas da tarde e ficar o dia inteiro assistindo série, que é um tipo de domingo que eu gosto. Sim. Aí, esse domingo que passou, eu fui com meu namorado andar de caiaque no Riacho Grande, né? Eu andei de caiaque na Serra do Cipó e eu amei. E aí eu tenho um lugar que eu amo ir aqui no Riacho, que eles alugam caiaque. E aí a gente foi, só nós dois. Lá não é muito cheio, né? Tipo, você pega o caiaque, vai pro meio da água. E aí ele tá numa de querer andar de moto. Então a gente andou de moto pela Estrada Velha, depois a gente parou nesse lugar, fez o nosso caiaque
e voltamos para casa. Então, assim, já valeu a pena. Porque ao mesmo tempo que eu gosto de acordar tarde, ter uns horários loucos no domingo, eu também gosto de fazer alguma coisa no domingo. Para mim, um domingo que não vale a pena por exemplo, um domingo de sol eu enfiado o dia inteiro dentro de casa, entendeu? Aí me causa uma tristezinha. Eu falo, eu podia estar fazendo alguma coisa legal, como fizemos no domingo. A gente foi andar de caiaque. E não precisa nem ser o dia inteiro, porque é 1 hora só. A gente foi, andou de moto, parou lá, fez o caiaque 1 hora e voltou para casa. E ficamos depois o domingo todo assistindo filme, à tarde e tal. E tá tudo bem. Mas eu alimentei ali o meu prazerzinho de fazer alguma coisa, de estar no meio da natureza, que eu gosto muito. Ele alimentou o prazer dele de dirigir a moto, pegar uma estrada com a moto um pouquinho. Então, assim, não é nada demais. A gente não precisou ir para o interior, não precisou pagar hospedagem, a gente só foi ali. Para quem não sabe, eu moro em São Bernardo e o Riacho Grande fica a 20 minutos daqui. Então, assim, é uma coisa completamente possível, entendeu? Só que a gente fica... Eu tenho muitas pessoas que veem as minhas fotos nesse lugar que eu gosto de ir no Riacho, e as pessoas falam, nossa, onde é? Eu quero ir, não sei o quê. Aí eu passo, porque eu passo para todo mundo, porque lá é maravilhoso. Aí e aí, foi? Não, as pessoas não vão, elas querem ir, elas veem a gente fazendo, mas elas não fazem. Porque não sei, entendeu? Parece que é uma coisa difícil, parece que é uma coisa cara, e não é. Tipo, você não precisa nem andar de caiaque, você pode só ir lá, sentar embaixo da árvore e ficar observando as pessoas, se você não tem dinheiro, por exemplo. Então, não é uma coisa... E lá, quando você vai para lá, de domingo de manhã, por exemplo, você vê um monte de gente na Estrada Velha, porque a Estrada Velha é uma estrada, entre aspas, desativada, né? Você só pode ir até um certo ponto. Então, a galera anda de bicicleta, a galera faz caminhada, vai lá só para andar. Olha que legal, em vez de andar no seu condomínio ou andar no seu bairro... Pega um carro, uma moto, um Uber, vai até lá, para quem é daqui, né? E para quem não é, deve ter outros lugares perto da sua casa que você pode fazer isso. Faz uma caminhada diferente. É simples, né? E aí aquilo já te alimenta de uma forma, você já vê outros ares, outras pessoas. Até brinco com o Wagner, eu falo, o ar daqui é diferente, parece que a gente viajou horas para estar aqui, e a gente está a 20 minutos de casa, sabe? Então, mas é você fazer, porque às vezes a gente fica, queria fazer, mas não faz. Só querer fazer, não vai fazer com que você faça. Não, entendeu? Quando eu falo para as pessoas que, eu fiz um bate-volta na praia. Nossa, você foi para a praia? Para mim, fazer um bate-volta na praia é a coisa mais simples da vida. Porque é só pegar, eu que tenho carro, né? É só pegar o carro e, tipo, não precisa de uma super programação, um super planejamento. Não precisa, você só precisa tomar a atitude e ir. Mais uma vez, principalmente para quem mora aqui em São Bernardo, que é do lado da praia, tipo, a gente está muito perto, né? Então, assim, a minha tia que mora no interior vive falando, se eu morasse perto da praia, eu ia viver na praia. Então, quem mora longe gostaria de poder ter essa possibilidade, e quem mora aqui não dá muito ibope para isso, entendeu? É como se fosse, como tá ali, a gente pode ir qualquer hora, então não vai nunca, né? É muito louco isso. Mas eu acho que tem esse lance de desconstruir também, tipo assim, não é trabalhoso fazer uma coisa diferente, você não precisa de muito dinheiro para fazer alguma coisa diferente, você só precisa estar disposto e sair um pouquinho da toca, por exemplo, se é isso que você quer, ou então se permitir ficar o dia inteiro assistindo série, se é isso que você quer, sem colocar culpa, né, tipo, ou não, que nem a minha mãe fala, tem que acordar cedo, domingo, pra que tem que acordar cedo? Quem falou? Onde que tá escrito que tem que acordar cedo, sabe? Não meu pai também sempre falava isso, porque a hora que a gente acordava era a hora que ele estava chegando, que ele já tinha levantado, já tinha ido lá na praia de bicicleta e voltado. E aí, assim, tem pessoas que têm esse prazer, e tem pessoas que têm o prazer dormindo. Sim. Não é? Nossa, legal, amanhã eu posso acordar mais tarde. Então, esse é o meu momento de prazer da vida. E não tem problema eu passar o meu domingo de manhã dormindo. Não estou perdendo a vida, né? Eu acho que tem muito isso. Às vezes eu fico pensando, até às vezes quando tá um sábado, por exemplo, de sol, eu fico pensando, nossa, mas eu estou perdendo minha vida aqui? Não, eu estou aqui, estou limpando minha casa, estou curtindo o momento com meu marido, estou assistindo minhas séries, porque agora eu virei, acho que, viciada em séries, eu já assisti 300 mil séries ultimamente, porque são momentos que eu estou ali e eu estou focada naquilo, e de alguma forma aquilo está trazendo uma vibração boa para mim, entendeu? Não está sendo um momento perdido. E aí está a questão de você colocar
se colocar à disposição para que aquela vibração chegue até você. Sim. Né? Que tem isso, a gente precisa estar disposto, a gente precisa estar de coração aberto para entender o que você quer e o que você não quer, e o que te dá prazer e o que não te dá prazer. A gente tem que entender que nós somos seres únicos, né? E que o que funciona para você não necessariamente vai funcionar para mim. Por exemplo, um cenário que é comum na nossa vida de domingo, que já que a gente está falando sobre isso, é almoço de família. Domingo tem que ter almoço de família. Na minha família não tem. Tipo, a minha mãe não faz, quando faz, ela faz só para ela, meio que quando a gente pede, ela faz. Então, assim, aí eu hoje, como eu moro sozinha, é uma coisa que eu gosto. Também gosto de receber minha família e de almoçar junto. Mas quando eu tô disposta, eu faço o almoço e chamo. Mas não é uma regra, todo domingo tem que ter almoço de família. Não é. Na minha família. E aí não é uma obrigação, né? Exatamente. Porque vira obrigação, já tira toda a questão todo o glamour da coisa. Exatamente. É uma coisa que eu gosto, mas que eu não faço, porque tem domingo que eu vou em churrasco dos meus amigos, tem domingo que eu vou só eu e meu namorado andar de caiaque, tem domingo que eu fico aqui fazendo nada sozinha, e tem o domingo que eu quero chamar minha família para almoçar. Sim. Então, assim, e não é obrigação mesmo. Eu acho que o fato de tornar a coisa obrigatória é o que causa essa sensação chata de viver, né? Tem que fazer assim. Não tem. Você tem que encontrar o seu meio, né? E se você não gosta de fazer almoço de família, não faça. Se você não gosta de andar de caiaque, não ande. Tipo, saber, a gente precisa buscar o que a gente gosta, porque tem alguma coisa que você gosta. É impossível você não gostar de nada, né? A não ser que você está num estágio avançado, precisando de tratamento mesmo. Mas no normal, todo mundo tem o que dá prazer. E a gente precisa buscar isso, né? A gente precisa entender que o nosso prazer não é o prazer do outro, e você fazer aquilo, você se dá o direito de fazer as coisas que você gosta, né? Nem que seja um pouquinho por dia, nem que seja uma vez por semana, enfim, e você ter consciência, estou fazendo isso porque é o que eu quero fazer, porque é o que eu gosto. E isso é uma coisa que é legal também, ter a consciência, né? Eu, no meu café da manhã, todo dia, faço com consciência de, nossa, que delícia que eu fazer isso, eu amo fazer isso. Porque é uma coisa que eu gosto real, e parece uma besteira, e não é. Para mim, não é, né? Então, é a gente entender que é isso, cada um é cada um, e que existem várias formas da gente ser feliz, encontrar momentos felizes no nosso dia a dia. E isso não é clichê, né? É uma realidade, assim. Só que a gente precisa pôr em prática, e eu acho que é colocar holofote nisso, né? Você colocar luz nisso, não fazer no automático, porque o automático fica parecendo que é normal, e não é normal, né? Tem que ser uma coisa muito legal. Sim. E eu quero indicar um livro para vocês lerem, que se chama Felicidade, Modos de Usar. Esse livro, ele é um debate entre os filósofos, né, pensadores aí, o Cortella, o Karnal e o Pondé, sobre o que é felicidade. Então, os três trouxeram a visão deles sobre o que é a felicidade. O Cortella, ele fala que a felicidade é um momento de vibração intensa na vida, onde naquele momento você consegue compreender que a sua vida, se acabasse ali, já tinha valido a pena. Né, que eu acho bem interessante esse modo. O Pondé, ele fala que o pensamento livre, então quando a gente consegue pensar, refletir, livremente, sem nenhuma barreira, nos ajuda a transformar quem nós somos, e que é essa liberdade que faz a gente ser feliz, que também é uma outra visão interessante de ver, né? E o Karnal, ele fala que a felicidade que perdoar a si mesmo e os outros é o que pode nos ajudar a ser feliz. Porque se você não consegue identificar e não tem consciência de que você faz coisas erradas e não se perdoar por isso, isso faz com que você não consiga ser feliz. E aí eu acho que essas três visões são muito corretas sobre o que pode ser felicidade para alguém. Né? E aí eu entendo sempre que uma vida que tem sentido e uma vida para ser produtiva, ela parte dessa nossa reflexão sobre ela, do que me faz feliz, o que me faz sentir livre. Será que eu me perdoo? Será que eu não me perdoo? Porque a gente às vezes fica amarrado em algumas situações que
não faz a gente conseguir viver momentos de prazer. E isso a terapia me ajudou muito, muito. Sair desse meu papel de vítima, ter consciência sobre minha vida, ter consciência se eu estava num emprego que me fazia feliz ou não. Entender que eu poderia escolher, que eu não precisava ficar presa ali a vida toda. Né? E isso não assim, nossa, não estou feliz aqui, vou pedir demissão, vou sair. Não. Eu não estava feliz ali. E o que eu fui fazer? Eu fui estudar uma profissão. Isso foi no meu primeiro emprego. Eu era muito infeliz naquele emprego. E eu pude entender que eu não precisaria ficar ali a vida toda. Que eu poderia encontrar uma profissão que eu gostasse, que eu poderia sair dali, sabe? Eu não sei se eu estou conseguindo explicar, mas aquilo não definia a minha vida para sempre. Ainda bem, né, que a gente consegue mudar. Ainda bem. Isso é uma coisa essa consciência me fez progredir, sabe? Essa questão de se perdoar e perdoar os outros, eu acho que é muito forte, porque a gente fica, né, acho que a gente tende a se culpar muito, a se julgar muito, por isso que a gente julga o outro também, porque a gente se julga e se culpa muito por tudo. Então, o nosso chicotinho é muito forte, a gente se pega muito. E aí eu acho que mudar essa chavinha e começar a enaltecer os nossos pontos positivos, as nossas virtudes, que é a mesma coisa, a gente tem que ser feliz apesar dos problemas e a gente tem que se aceitar apesar dos nossos erros e dos nossos defeitos. Porque todo mundo erra, todo mundo tem defeito, mas a gente também acerta muito. E aí por que a gente foca nos defeitos e nos erros e não nas qualidades e nas coisas boas que a gente faz? Porque isso acontece dos dois lados, né? Dos dois lados da balança. Então eu acho que isso também faz parte da psicologia positiva, que é a gente aprender a enaltecer as coisas boas que a gente faz e não ficar presa nos erros, né? Eu tenho um exemplo pessoal disso, meus pais são separados desde que eu tinha 17 anos, e a minha mãe nunca conseguiu perdoar meu pai pela traição e tal. E aí ela sempre fala muito mal, e ela fez muita alienação paternal. É alienação paternal que fala, né? Mesmo sem saber, lógico, mas ela fez. E eu, dos meus irmãos, foi a que mais se envolveu nisso, por ser mulher, eu tomei muito partido da minha mãe. E aí isso foi muito prejudicial para minha relação com meu pai, sabe? Porque eu tive um tempo que eu só enxergava ele como um monstro. Uhum. E o meu pai, ele pode não ter sido um bom marido, mas ele é um excelente pai. Ele foi e ele ainda é um excelente pai. E aí, na terapia, eu comecei a entender isso. Então, eu precisei me perdoar por ter feito isso com meu pai esse tempo todo. E entender que eu nem precisava perdoar ele, porque o que ele fez foi com a minha mãe, não foi com a gente. Então, é ela que tem que se resolver com ele, é separar a questão pai e marido, entendeu? Sim. E até mesmo para as minhas relações, porque eu também tinha muito reflexo disso nas minhas relações. E isso também reverberou muito nos meus próximos relacionamentos, né? E também com o meu pai. Hoje ainda não é o que eu gostaria, não é maravilhoso como eu gostaria, mas já é muito melhor do que era antes. Uhum. Porque eu aprendi a me perdoar pelo que eu fiz, esse meu julgamento e toda essa coisa de me envolver de uma forma que eu não poderia ter me envolvido, mas eu era uma adolescente, eu não imaginava, né? E hoje a nossa relação é muito melhor. Então, assim, isso também faz eu ter dias mais leves e uma vida mais leve. E até Sim. hoje a minha mãe se pega falando mal do meu pai. E eu e o Eduardo, principalmente, que é meu irmão mais novo, a gente briga com ela. Fala, mãe, não começa não, hein? Não quero saber, tipo... aí a gente começa a falar, você também faz assim, fulano também faz assado. Tipo, ele é normal, ele é uma pessoa com defeitos, como qualquer outra, entendeu? Então, parou. Aí a gente não dá mais muito espaço para isso na nossa vida, assim, porque realmente a gente precisa se perdoar e perdoar os outros para a gente se livrar dessas cargas, principalmente cargas que não são nossas. Você vê, essa carga nem era minha. Essa carga é da minha mãe, ela que tem que resolver com ela mesma, entendeu? Não sou eu. Então, é um peso que eu estou eliminando, assim, que é bem difícil, mas que faz muita diferença. Então, eu acho que a gente precisa, sim, perdoar mesmo, não pelo outro, principalmente por você, e começar a ver as coisas pelo lado positivo, né? Enaltecer o lado positivo. E isso eu só mudei essa relação com meu pai enaltecendo os pontos positivos e não focando nos pontos negativos, entendeu? Sim, que é o que a gente já falou no nosso episódio sobre relacionamento,
da nossa necessidade de se relacionar com o bem do outro, aquilo que o outro tem de bom, né? Sim. E aí isso, a terapia ajuda a gente a parar de se chicotear, porque você precisou parar né, do seu chicotinho, de que, meu Deus, olha o que eu fiz com meu pai, eu nunca vi o ponto positivo dele, né? Tirar esse véu que a gente se enxerga com óculos muito negativo, né? Eu acho que a gente tem que tirar esse negativo de nós e também das outras pessoas, né? E isso a terapia, me ajudou muito, tem me ajudado, porque ainda estou no processo, né? Então, até vou falar, semana passada eu passei com uma psicóloga e, foi tão interessante. Lembra que eu falei no episódio anterior que eu só precisava de uma orientação? E foi isso que aconteceu. Parecia que eu só precisava ouvir de uma outra pessoa aquilo que eu já sabia. Uma confirmação, né? Uma confirmação, uma orientação mesmo. E nós que estamos nesse processo de autoconhecimento, a gente já tem as ferramentas, né? O que a gente precisa é sempre dessa reflexão do que eu preciso fazer para que aquela situação se desenrole na minha vida. Sim, sim. Às vezes a gente fica meio preso, né? Você se vê numa situação meio, não sem saída, mas, tipo, muito delicada, e aí você precisa de uma orientação mesmo, né? Eu gosto bastante, e para mim também, essa semana, com essas minhas neuras da semana aí, na semana passada, na verdade, eu já sabia o que ia acontecer, já estava previsto, e ainda assim eu me peguei na dúvida do tipo, será que não é comigo mesmo? E não era, entendeu? Era uma coisa que já estava prevista, eu já sabia que ia acontecer, mas ainda assim eu me peguei, tipo, né, numas neurazinhas. Então você precisa mesmo, às vezes a gente precisa mesmo de uma terceira pessoa falando, não é assim, não é assado, lembra assim, lembra assado, entendeu? Você fica, foca em outra coisa, pensa em tudo de bom que já aconteceu, não fica focando nessa coisa ruim. E até você me passou um episódio de um podcast que a gente está acompanhando agora, não vou lembrar o nome do rapaz, que é sobre autoajuda. É Rafael Bardini o nome dele. Então, que ele vai, o episódio que você me passou ontem, autoconhecimento, Autoconhecimento Liberta, o podcast dele é legal. É muito legal, são episódios curtos que falam sobre o autoconhecimento. E ele fala sobre isso, né? Sobre a gente se libertar de algumas coisas e você desapegar e aceitar algumas coisas. É bem interessante, assim. Então, coisas que acontecem, que você já sabe, aí você entra na vibração e aquilo entra na sua vida de um jeito, né, muito louco, assim, porque você nem estava prestando atenção naquilo, mas aí você entra naquela vibração, se você não se policia para sair, daqui a pouco aquilo está fazendo parte da sua vida, né? Tipo assim, um exemplo besta, alguém já deve ter passado por isso. Quando você, sei lá, de repente você acha que você está grávida e você nem poderia estar, principalmente quando a gente está mais nova. Você passa a só ver mulher grávida na rua. É uma coisa inacreditável, não é? Então, eu sempre uso esse exemplo porque eu acho que é uma forma prática de mostrar como a nossa vibração atrai aquilo que a gente está pensando, né? E às vezes nem é o que você quer. Eu lembro que quando eu trabalhava na Pirelli, é uma fábrica de pneu aqui em Santo André, eu passei a olhar pneu. Gente, quem que olha pneu de carro? E eu só enxergava pneus da Pirelli. Então, para mim, todos os carros só usavam Pirelli. Porque eu trabalhava na Pirelli. Então, é lógico que eu não enxergava os pneus das concorrentes, por exemplo. E, nunca passou pela minha cabeça reparar em pneus. E naquela época eu reparava muito. Então, é isso, né? Tudo que a gente vibra acaba atraindo. E eu tava nessa vibração de ciúmes, ai, não, tá acontecendo alguma coisa e tal, e aí parece que a coisa começa a acontecer mesmo, porque você tá vibrando aquilo, você tá chamando aquilo para sua vida, né? Sim. E aí, é outra coisa interessante que eu tava lendo sobre a psicologia positiva, que esse lance de ser positivo não é só da galera good vibes, né? É científico. Quando a gente começa a pensar coisas boas e começa a pensar positivo, a gente produz dopamina, serotonina, endorfina e ocitocina, que são os hormônios responsáveis pelo foco, a disposição, a motivação e a própria sensação de bem-estar. Sim. Não é incrível isso? É muito incrível. E a gente precisa exercitar, né? Como a gente sempre fala, nada é automático, tudo é exercício, né? Então a gente tem que se desconstruir e passar a ter pensamentos melhores, a imaginar a vida que você quer, a pensar em coisas boas, para começar a atrair essas coisas boas e essa felicidade genuína que a gente tanto busca, né? Sim. E cuidar da saúde mental é isso, né?
É a gente tratar de uma forma que seja de saúde mesmo, né? Então, a gente precisa da saúde física e a gente precisa da saúde mental, emocional, tanto quanto. Por Então, a isso que gente você tem vê que se apegar nisso. a questão de pensar positivo é você cuidar do seu emocional, reverbera em você, seu Na corpo, sua física. produzir hormônios físicos, porque os hormônios são físicos. É muito louco, né? É uma relação totalmente direta. Sim, totalmente. E é muito louco. Bom, acho que é isso, gente. Acho que a gente precisa entender, buscar as atividades que nos dão prazer, acho que buscar os nossos sonhos, né? Lembrar dos nossos sonhos. Eu já fiz essa pergunta para algumas pessoas e tem gente que não sabe o que quer, o que é o seu sonho, o que você gostaria de fazer, de que você gostaria de alcançar. A gente esquece de pensar isso, e aí fica difícil de alcançar, né? Então, acho que é isso, é a gente se policiar, buscar coisas prazerosas, entender que somos seres individuais, então a gente precisa buscar as nossas escolhas e não as escolhas do mundo ou do outro. Tudo bem, mesmo se você for casado, tiver filho, dá para fazer o conjunto, mas você precisa também ter o seu lado individual, né? E eu acho que é isso, e entender a terapia e a psicologia como algo positivo mesmo, né? Que ajuda a gente nesse caminho, porque não é algo que a gente aprendeu, é algo que tá muito enraizado há muito tempo, e a gente precisa de ajuda para sair, né, dessa inércia. Somos seres em desconstrução, né? E que a gente consiga construir o melhor de nós, sempre. Eu acho que é para isso que nós viemos para cá, né? É isso. E se vocês gostaram e se interessarem em buscar ajuda, sempre lembrando que a gente tem uma parceria com o Espaço Integre ABC, que é um espaço de psicologia aqui em São Bernardo, mas eles atendem online também. A Ana coloca aqui no nosso vídeo um QR Code, que vai direto para o WhatsApp deles com a nossa palavra mágica, que é quero conhecer essa tal terapia. E no nosso Instagram, para quem está ouvindo pelo Spotify, no nosso Instagram tem um link na nossa bio, que também vai direto para esse contato. E lá eles dão alguns benefícios para quem é nosso ouvinte, bem legal também. Então, se vocês quiserem buscar ajuda, não tenham vergonha, é mais fácil, né? Torna o caminho muito mais fácil. Bem mais fácil. E é isso, gente. Se vocês quiserem compartilhar sua história com a gente, manda no nosso e-mail essatalterapia@gmail.com. Estamos aqui para ouvir vocês, para compartilhar nossas experiências, né? E siga a gente nas redes sociais. É isso aí. Até a próxima semana. Até a próxima semana. Tchau. Tchau.